Oi gente, eu não ia gravar esse vídeo, mas eu resolvi gravar pra vocês porque eu recebi muita mensagem de mães perguntando por que eu optei em fazer a cirurgia da Liz, como que foi todo o processo da cirurgia, da amígdala e da carne esponjosa. Então eu resolvi gravar pra vocês pra ajudar muitas mães, porque a gente sofreu um pouquinho no pós-cirúrgico, né, com algumas informações que a gente não recebeu do próprio médico e do próprio hospital, enfim, a gente não teve algumas informações que a gente teve que ir atrás, então eu resolvi gravar pra vocês. Mas primeiro eu vou começar explicando por que a gente optou em fazer a cirurgia dela, tá? A Alice, quando ela completou 3 anos e 1 mês, mais ou menos, ela pegou amidalite. Em seguida, ela pegou aquela mononucleose, eu acho que essa é a pronúncia certa. E aí, a gente foi no médico, foi no pronto-socorro, foi no pediatra dela, medicou com tudo que eles pediram. Ela melhorava, mas ela não ficava 100%. A gente via que tinha alguma coisa errada na respiração dela. Então, a respiração dela não ficava 100%. Aí, o que eu fiz? Falei, vou marcar um otorrino. Marquei um otorrino, que falei, quero uma opinião de um otorrino, quero um especialista. Mas a gente conseguia pedir pra ela abrir a garganta, a gente conseguia ver uma bola, uma carne gigante na garganta dela. Eu acho que o Robertson deve ter tirado foto, eu vou postar pra vocês. E aí, fui nesse especialista, ele já fez um exame lá na hora, ele falou, ó, ela tem adenoide muito alta, a dela tava com 80% já de obstrução, então ela tava respirando muito, muito mal. E a gente realmente via isso, né? Que ela respirava mal, ela ficava irritada, ela não dormia direito, ela tava sempre muito, muito cansada. Ela nunca descansava, ela já acordava cansada. Então a gente já começou a perceber isso. Mas esse médico deu essa informação pra gente. O que eu fiz? Voltei no pediatra dela, conversei com ele, o que ele achava. Ele falou, tá com 80%. E o que eu conversei com ele, eu falei, ó, doutor, eu não quero que ela fique sofrendo anos pra depois ter que fazer a cirurgia. Se for ter que fazer, já vai sofrer logo de uma vez agora e não fica sofrendo esse anos. Se tiver a opção de não fazer, eu vou optar por não fazer. Se ela tiver bem, óbvio, né? Mas se ela tiver que fazer de qualquer jeito agora ou no futuro, eu quero que ela já faça agora, porque eu sei que a recuperação é muito mais fácil. Porque meu irmão fez com 10 anos, sofreu muito. O Robertson fez com 11 anos, sofreu muito. A priminha dela fez com 8, sofreu muito. A adulta, então, né, fica quase um mês sem falar. Então, eu sabia que era muito mais sofrido. Então, conversei com ele, ele falou, olha, a gente é instruído a falar mesmo, que não é pra fazer, porque é pequenininho e tal. Mas eu concordo com você, se for pra ficar sofrendo e ter que fazer depois, faz logo, né? A menina já para de sofrer agora. Então, marquei mais um otorrino, pedi mais uma indicação dele. Falei, ó, tem algum que você indica? Ele me indicou um específico, eu já fui nesse outro. Também pra se ter uma outra opinião. É aquela assim, tipo, eu sei que tem que fazer, mas eu quero ter certeza absoluta. Era mais ou menos assim que eu estava. Eu fui pra confirmar? Fui. Mas eu tinha certeza que ela precisava fazer a cirurgia. Dava pra ver que a respiração dela mudou muito. O humor dela mudou muito. Ela ficava irritada, ela ficava cansada. Ela tava sempre muito, muito cansada. A gente escolheu o médico que ia fazer a cirurgia dela. E aí eu fiz os exames praticamente em uma semana. Todos os exames eu fiz muito rápido. Uma semana e um pouquinho. Mas acho que eu fiz tudo na mesma semana. E na semana seguinte eu já marquei pra conversar com a anestesista, enfim. Quando aí a gente deu a entrada. Lógico que não foi tão fácil, né? O convênio não aceitou de cara os equipamentos que o médico solicitou. Então eu tive que abrir uma reclamação da ANS pedindo a aprovação da cirurgia. E aí depois de todo esse trâmite, quando eu dei entrada mesmo na ANS, aí eles aceleraram o processo. A gente viu que estava aprovado, tinha uma data lá prevista. O convênio, então, mandou uma mensagem perguntando se a Alice podia fazer a cirurgia no sábado. Eu falei, ok, perguntei as informações, né, pra internação. Aí eles ficaram de me mandar uma mensagem. Na terça-feira, em vez deles me mandarem essa mensagem, eles mandaram outra mensagem perguntando se a Alice poderia fazer a cirurgia na quinta-feira. Lembrando que isso era a terça, na quarta era feriado e na quinta-feira seria a cirurgia. Então a gente resolveu já fazer logo a cirurgia, não ficou sofrendo. Em vez de ficar 10 sofrendo, a gente falou, não, então já vamos fazer na quinta mesmo. E a gente foi fazer essa cirurgia dela. Quando a gente foi fazer a cirurgia dela, foi um pouquinho sofrido, né? O que foi mais sofrido, né, na cirurgia dela, quando a gente foi internar? O convênio falou que a Liz ia internar às 11 da manhã. Então eu acordei ela às 4 da manhã, dei comida, tudo bonitinho. Deu o que ela conseguiu comer, né? Porque era 4 da manhã. Tentei inverter o horário dela pra ela acordar mais tarde. Fomos pro hospital. Ela ainda não acordou tão tarde. Fomos pro hospital. Ela foi fazer a cirurgia 4 horas da tarde. Então olha o tempo que ela ficou sem comer. Então essa foi a parte mais difícil, assim, né? Além de tudo, foi uma parte bem difícil, que ela sofreu bastante, porque ela queria comer e a gente não podia dar comida. E aí a gente não... Eu quase cancelei várias vezes, eu pensei em desistir. Mas a gente pensou em não passar tudo de novo esse sofrimento com ela. Então fizemos a cirurgia foi muito rápido. Eu não tirei muita foto, eu vou tentar mostrar algumas pra vocês. Eu tiro acho que 2 fotos, porque eu não gosto de enfatizar o problema. Então, como ela tá fazendo uma cirurgia, eu não queria ficar tirando foto, não queria ficar gravando momentos que não são legais, né? A gente quer diversão, quer curtir, não quer ficar eternizando momentos tristes, né? Então, eu não tirei muita foto mesmo. Eu tirei só foto antes pra ela entrar
e uma foto pro pai dela quando ela tava no pós-cirúrgico. Tirei literalmente 2 fotos, depois eu não tirei mais nenhuma foto. Voltou da cirurgia, né, ela só queria dormir, tanto que a enfermeira queria segurar ela lá embaixo na UTI pra ela, até ela acordar, até uma entender que ela não ia acordar, e realmente ela ia hibernar, ela tava sem comer, ela tava com anestesia, então ela não ia acordar. Aí subimos, aí quando subiu ela acordou um pouquinho, né, tentou comer, aí ela sentiu dor, lógico, né, então ela optou praticamente por não comer, a gente tentou dar água, consegui que ela fizesse xixi antes de dar alta, e ela teve alta no mesmo dia. Nos dias seguintes, ela já queria comer, que esse foi um grande problema, assim, né, que ela queria comer, então eu dava tudo mastigadinho, ela queria pão, eu dava miolo de pão, pedacinho por pedacinho, mas ela conseguiu comer. As dores que ela sentia, a gente conseguia conter, né, com os remédios, mas ela falava menos, né? Ela tentava falar, mas não falava tanto como ela gosta. Mas a gente dava o remédio, ela teve um pouquinho de febre, nada normal. O médico deu pra gente um prazo de 7 dias pra ela voltar pra escola, voltar com a vida normal. Quando tava no 7º dia, a Liz ainda estava com febre. E aí a gente começou a perceber que ela estava muito, muito fanha. Fanha da gente não conseguir entender o que ela falava. Deu um pouco de desespero, eu já comecei a ficar desesperada. Já comecei a mandar mensagem pro médico, comecei a tentar marcar fono, eu já fiquei desesperada. Aí eu mandei mensagem pro médico, né, lá toda desesperada, perguntando o que tava acontecendo, que ela tava fanha, não tava conseguindo entender o que ela tava falando. E aí o médico disse que era normal. Mas mesmo assim eu já marquei consulta pra semana seguinte pra Liz passar com ele. Ele pediu pra voltar em 20 dias. Eu falei, não, já vou em 2 semanas, eu já vou voltar. Que foi bom, mas eu vou falar pra vocês por que foi bom. Como ela ficou muito fanha, né, a gente ficou um pouco desesperada com isso e ainda tinha febre. Então a gente suspendeu a escola, ela não foi pra escola. Eu não mandei na semana, isso foi na quinta, na outra quinta ela teria que voltar. Eu não mandei na quinta, não mandei na sexta. Aí sábado ela ficou em casa. Todos esses dias a gente ficou em casa. Tirei da natação, tirei tudo. No domingo ela foi na minha sogra, brincou. Mas o fanho dela começou a melhorar um pouquinho. Mas ela ainda tava fanha. Ainda está fanha, né? Ela ainda está muito fanha. Mas começou a melhorar um pouquinho. A gente começou a entender um pouquinho mais. Mas mesmo assim eu ainda tava um pouco desesperada. Aí eu pedi pro meu marido, vamos pesquisar. Ele começou a pesquisar na internet e a gente começou a ver alguns casos que criança pequenininha era normal ter esse fanho na voz, porque eles aprenderam a falar com a amígdala, então entrar muito ar, então eles têm essa voz anasalada que eles falam. Então aí eu fiquei um pouquinho mais calma com esse fanho, mas mesmo assim eu ainda queria falar com o médico. Na terça-feira, ela foi pra escola, brincou também, pulou, enfim. Só que quando ela chegou em casa, ela aprontou muito feio. E aí eu falei, não, eu vou ter que pôr ela de castigo. E botei ela de castigo sentada, né? Só que a Liz é muito escandalosa, tudo ela quer gritar. E aí ela começou a gritar. E eu, Liz, você não tem nada pra me falar? Que eu sempre tento conversar com ela, né? Filha, você não tem que me pedir desculpa pelo que você fez, enfim, né? Tento falar com ela. E aí, nesse eu tentando, conversando com ela, eu percebi que tava saindo sangue da boca dela. Eu fiquei desesperada, assim, que eu não... E aí eu falei pra ela que tava com sangue. E aí, nesse que eu falei que tava com sangue, ela forçava mais pra cuspir o sangue. Então, ela forçava pra vomitar. Eu fiquei, assim, no nível que eu fiquei louca. Aí liguei pro secretário do médico, porque o médico não tava. Aí liguei pra ela, falei, eles precisam me atender. Chamei meu marido no escritório pra vir me ajudar com ela. Aí ele foi acalmando a Liz e eu desesperada no telefone. Aí eu liguei pro pronto-socorro, falei que eu queria ser atendida pelo médico, ele atende no hospital onde tem pronto-socorro, né? E eu já ia pro hospital. Aí meu marido, calma, na boca sangra muito, é normal, ela deve ter forçado, você sabe que a Liz tudo ela grita. E aí ele espera até o dia seguinte, você não sangra mais. Aí ele limpou, a gente deu Danone gelado pra ela, água gelada, enfim. E realmente parou de sangrar. Na terça-feira eu fui no médico, né? Conversei com ele, falei, olha... E nesse meio tempo aí, ele já tava me chantageando. Se ela queria um doce, eu, filha, não tá no horário, tem que comer comida. Ela já começava a gritar pra eu ceder, entendeu? Então eu já tava virando refém da minha filha. Mas enfim. Aí na terça-feira, a gente foi no médico, eu até pedi pro meu marido ir junto pra, né, ter 2 opiniões. Fazem 13 dias que a Alice fez a cirurgia, ela já tá normal. Com 10 dias ela parou de ter febre, de tomar remédio mesmo, né? E eu fui testando também, porque às vezes ela pedia remédio e ela não tava com dor. Então eu dava uma água com corante, eu misturava água com Yakult pra dar uma testada, pra ver se realmente ela precisava do remédio. E aí algumas vezes eu percebi que não, e aí eu fui tirando. Então com 10 dias ela já realmente parou de ter febre, de sentir tanta dor. Então com 14 dias, realmente ela ainda está fanha. Perguntei pro médico quanto tempo que duraria. Ele falou, ó, pode durar 1 mês, até um pouquinho mais que 1 mês. Esse fanho dela, mas já melhorou assim absurdo, perto do que tava. A gente realmente não conseguia entender dela ficar nervosa. Tanto que quando ela foi pra escola, eu já avisei a professora, falei, ó, a Liz não tá conseguindo falar bem, ela tá falando muito fanha, às vezes não dá pra entender e ela fica nervosa. Eu tentei explicar pra professora ter um pouquinho mais de paciência, tentar dar mais atenção. Expliquei pra Liz também, filha, quando
você acabou de fazer a cirurgia, então dói, você não vai conseguir falar normal. Quando você quiser mostrar alguma coisa e ninguém entender, vai lá e mostra, né? Não fala, porque às vezes a gente não entende. Aí expliquei isso pra ela também, a dificuldade. Mas hoje a comunicação já melhorou bem, a gente já tá entendendo muito bem o que ela fala. E a respiração dela, gente, eu não tenho o que falar. A Liz não faz um barulho mais dormindo. Ó, ela tá dormindo agora, tá uma paz. Ela já tá dormindo super bem, ela tá dormindo a noite inteira, ela não tá cansada. O humor dela melhorou, assim, absurdo. A fala dela, apesar de tafanha, ela falava que parecia que tinha uma batata na boca. Isso tirou também a voz dela. Quando ela fala mais baixo, aí já tira esse fanho. Aí a gente consegue ver que a voz dela ficou mais fininha, então a voz dela já mudou. Caso a adenoide dela tava muito grande, o médico disse que tava do tamanho da amígdala dela, de tão grande que tava. Realmente, ela precisava fazer a cirurgia. Eu não me arrependi de ter feito a cirurgia. Pelo contrário, se eu pudesse ter feito antes, eu teria feito, mas realmente foi só o processo do convênio e tudo, ó, desde que a gente descobriu, né? A gente fez tudo muito rápido. E se vocês tiverem dúvidas sobre essa cirurgia, eu espero ter ajudado de alguma forma. Se eu puder ajudar vocês, deixa aqui na descrição se vocês tiverem dúvida, que eu vou responder conforme eu conseguir ir respondendo pra vocês. Mas eu não me arrependi mesmo de ter feito a cirurgia, ajudou muito. Só fiquei realmente assustada com a fala dela, porque eu não tava esperando esse fanho dela, eu não estava esperando. E a recuperação, o médico me passou 7 dias e eu estava literalmente contando com 7 dias ela estaria pulando, brincando normal. Mas como a adenoide dela estava muito grande, eu não sei se realmente a recuperação demorou um pouquinho mais. A Liz também, tudo ela força a garganta, ela não ficou comendo pastoso ou dieta líquida como o médico pediu, então não sei se a dela demorou um pouquinho mais do que deveria ou se é normal, mas sim, demorou uma faixa de 10 dias pra ela voltar com a vida ao normal, mas eu não me arrependi. E eu espero que eu tenha ajudado vocês e que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não deixe de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo. Tchau, até o próximo vídeo.